Fala, investidor, como vocês estão? Espero que bem. Hoje não tinha como não falar das lojas americanas. Vamos aqui fazer um compilado de algumas informações do dia de hoje e para tentar elucidar e também fomentar dúvidas e soluções que vocês possam ter. Bem, hoje aqui, como podemos ver, a ação simplesmente terminou caindo 77%. Ela estava cotada a 12 ontem e hoje chegou a valer 2,72. Eu nunca vi isso, né? Nesse pouco tempo que eu tenho de mercado aí. Mas como foi o dia? Vamos lá. Logo cedo, né, o Sérgio Rial, o ex-CEO da companhia, que assumiu dia 2 e deixou o cargo dia 11, no dia que saiu a notícia, guardem essa data, fez um pronunciamento no BTG e um outro resumo para o mercado, que é esse que eu trouxe aqui. Então esse videozinho aqui é de 11 minutos, mais ou menos, e aqui eu trouxe as falas importantes dele. Eu vou deixar o link para quem quiser assistir aí na descrição. Ele já começa falando que não se sabe quando começou, né? Então tem vários sites especulando que é desde os anos 90, outros falando que é 6, 7 anos, ainda não se sabe, né? Mas algumas falas importantes dele aqui. Primeiro, ele chegou na empresa e queria entender a estrutura do financiamento da empresa, né? E aí é que ele se permitiu errar falando da dívida bruta, algo em torno de 18 a 19 bilhões, e o caixa de 8 a 9 bilhões, que este se mantém. Então, logo no início ele já afirma que a dívida bruta tem alguma coisa errada, já que ele se permite errar, e o caixa está correto, né? Na segunda parte ele começa falando, né, ele explora que tem duas contas aí que ele fala. A conta tributo relacionada às vendas e o digital, que ele não entra muito no assunto, mas o que ele adentra mais no assunto é a outra conta, que denominam de risco sacado ou adiantamento a fornecedores. O risco sacado é a presença do banco na estrutura do financiamento da conta fornecedor da empresa. Então, o banco é um intermediário. Assim como quando a gente vai comprar ação, a corretora é intermediário, o banco aqui também é um intermediário. E aí eu peguei uma explicação do economista da FGV, Roberto Canter, né, explicando de um modo fácil da gente entender. A Americanas compra do fornecedor. Ela acorda um pagamento com prazos longos que podem chegar às vezes a 180 dias. Como as compras são em grandes volumes, o fornecedor aceita receber daqui a 180 dias. É aqui que o banco entra. O banco liga para o fornecedor e oferece pagamento imediato do fornecedor. E agora a dívida que era do fornecedor passa a ser do banco. E aí, né, incide juros. Por fim, a Americanas, em vez de lançar como dívida ao banco em seu balanço, ela permanece lançando como dívida do fornecedor. Aqui, essa última fala do economista, a gente, segundo o Sérgio, né, a gente não pode afirmar isso daqui ainda, que vai ter uma auditoria, mas o cara é experiente e ele deve ter dado uma analisada e deve ter este resultado, não deve sair muito fora disso. Mas aqui a próxima fala do Sérgio, né, ele vem exatamente mostrando que isso aqui faz sentido. O Sérgio então finaliza indicando que os valores estão no balanço, porém em local indevido. Então é algo similar a isso aqui. A estrutura do risco sacado é muito sensível ao crescimento de vendas, uma vez que é preciso capital de giro para comprar mais produtos. Então você imagina quando tem uma Black Friday, por exemplo, que as vendas vão lá no alto e ele precisa do fornecedor mais ativo, então ele precisa de mais capital de giro e mais o banco, né, está colocando dinheiro e maior vai ficando a dívida
para Americanas, junto com os juros. O Sérgio ainda completa que só esse trimestre, se eu não me engano, a Lojas Americanas gastou algo no CAPEX, então quer dizer, para a empresa continuar girando, né, quase 2 bilhões. Então isso tudo vai agregando a dívida, reduzindo caixa, né? E por fim, né, ele revela que no corte temporal que ele fez, algo em torno dos 16 bi não eram catalogados em conta a receber. Que é aqui que entra o tal dos 20 bilhões que tá todo mundo falando aí. Aqui ele dá uma amenizada, né, falando de 16 bi, mas é algo que é especulativo. Ele não fez o que a auditoria vai ter que fazer, né, que é relançar tudo de novo, né? Fazer um trabalho muito mais minucioso, e vai ter muito trabalho a depender de quantos anos isso vem acontecendo. O resultado final é algo, ele mesmo fala, que é algo entre 30 a 35 bi de dívida bruta. Um caixa é mesmo de 8 a 9 bi e o patrimônio líquido é de 16 bi, né? Então, a gente vê que a dívida bruta é bem maior do que a gente imaginava, né? E ele mesmo se permitiu errar lá no início. E aqui, né, a gente trouxe algumas percepções do mercado aí, no quesito mesmo das operações que as pessoas fizeram, né? As pessoas jurídicas, fundos, não dá para saber ao certo quem foi, mas hoje essa galera ganhou muito dinheiro. Por que a data 11 era muito importante? Porque foi o dia que saiu a notícia. Olha o que aconteceu dia 10. Simplesmente 629 milhões de compra na put. O que é a pessoa quando compra a put? O que ela está querendo? Que o ativo em questão, que é Americanas, caia. Então, basicamente isso. O strike dela aqui, ó, a M115 era 11,56, o ativo estava fechado em 12, então quem estava comprado nessa put no dia 10 estava perdendo dinheiro, até que saiu a notícia no dia 11. Se a gente observar aqui a média, né, dos outros dias, nada se compara àquilo ali, né, aqueles milhões que entraram ali. Então, assim, claramente uma situação de insider, mas eu acho muito difícil, né, a CVM dar conta disso, ou qualquer lugar do mundo dar conta de conseguir pegar todo mundo que é insider aqui. Eu acho bem complicado. Não seria complicado, né, mas a gente sabe como é que é as coisas, né? Os caras que ganhou milhões, né? Então eles têm muito dinheiro aí para fazer o que quiser. Aqui a gente tem uma dimensão, né, por onde eles entraram. Eles entraram pela XP. Só a XP aqui, ó, 472 milhões. E hoje eles ganharam uma pequena bagatela aqui de 1.700% em um dia. Isso é uma loucura. Muita gente ficou muito milionário aqui. Foram muitos milhões. E para finalizar aqui, ó, a CVM abre 2 processos administrativos para investigar Americanas. Saiu hoje, não tem nada muito aprofundado disso daqui, né? Mas aí a CVM tá fazendo seu papel aí agora. Por fim, né, para finalizar, resumindo esse dia catastrófico, a empresa ontem estava com valor de mercado de 11 bi, né, já reduziu para 2,5 aí, pelo valor, pela queda, né, do ativo. O patrimônio líquido, provavelmente, segundo o Sérgio, vai ser impactado, muito provavelmente. Então, o que a gente está vendo aqui é irreal no momento. O caixa, né, disponibilidade, aqui está constando 6,5, mas o Sérgio falou que está entre 8 e 9. Não será suficiente para pagar a dívida líquida, muito menos a dívida bruta. A dívida bruta, ela é muito maior do que a gente imaginava.
a dívida bruta, né, é muito maior do que a gente imaginava. E os credores, no caso os bancos, vão ser impactados diretamente. Logo, muito provavelmente a empresa entrará em recuperação judicial. Não se dá para mensurar o impacto ainda, já que a auditoria que auditava os resultados da Americanas auditam outras empresas, né? Então, sabe-se lá se tem outros erros em outras empresas. A loja Americanas alugam galpões de fundos imobiliários, então os fundos imobiliários deixarão de receber o aluguel. Os credores do banco, e um dos bancos que mais empresta é o Banco do Brasil, não receberá tão cedo a dívida do risco sacado, né? Logo, a Americanas pode impactar aí, vários setores, e principalmente o varejo, né? Aí deixando o quê? Um olhar maior para esse tipo de estrutura do risco sacado. E aí talvez pode apertar mais, né? A CVM pode apertar mais esse tipo de estrutura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se você é expert em contabilidade, deixa aí sua contribuição. Valeu, um abraço.